Agora a gente vai ter essa latinha do Iago para a diretoria de projeto. Boa tarde a todos. Vim apresentar meu plano de candidatura para a diretoria de projetos. Aqui está meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida após a apresentação. Eu vou começar falando um pouco do meu histórico, fazer uma breve análise da atual gestão e principalmente focar nos focos de atuação que eu vou apresentar. Eu comecei minha trajetória acadêmica em engenharia, mas eu percebi que eu queria trabalhar com alguma coisa que me permitisse mais desafios, trabalhar sempre com coisas novas e ainda conseguir impactar as pessoas. Foi por isso que quando eu decidi mudar para a economia, foi por isso que eu quis trabalhar com consultoria e é por isso que hoje eu estou pleiteando ao cargo de diretor de projetos. Primeiro eu vou passar para a análise da atual gestão, primeiramente no IC. Como vocês podem ver, apesar dos bons resultados no primeiro semestre, a meta foi batida apenas um mês nesse ano. E isso é um cenário problemático. Eu acredito que a principal composição disso é a dificuldade em venda de projetos, dado especificamente por causa da conversão de clientes. Também o nosso NPS foi problemático, no sentido que a gente só bateu ele duas vezes esse ano, e em 3 meses a gente teve resultado zero, com um acumulado de 53%. Com isso, além disso, uma percepção qualitativa. Eu percebo que há um senso comum na empresa que muitos nossos projetos não são implementáveis e que a gente não consegue gerar um impacto de fato no cliente. Com isso, eu pretendo que a gente faça melhores projetos para que assim, através de retenção e indicações, a gente faça melhores projetos para que assim, a gente consiga fazer mais projetos. Primeira coisa é que nossos projetos eles têm que ser mais implementáveis. Para isso, eu proponho que a gente tenha que orientar melhor a implementação dos nossos projetos. Por exemplo, isso vai desde explicar como é que funciona uma planilha para o cliente, até detalhar especificamente como vão ser implementadas as melhorias de longo prazo. Eu acho que isso é muito importante para que o cliente consiga implementar elas no futuro. Além disso, há alguns projetos, não todos, possuem soluções de curto prazo, que a gente pode ser implementado durante o projeto, e para isso eu acredito que adicionar um curto tempo no escopo do projeto, para que sejam implementadas algumas partes já, e a gente pega muito do que eu vou trabalhar na metodologia do BPT, de gerar o primeiro impacto durante o seu projeto, que é você conseguir gerar um impacto já durante o projeto e propiciar a geração de impacto e a implementação futura. Além disso, a gente tem que conseguir mensurar melhor nossos resultados. A gente pode fazer isso através do Projeto Legado, que é uma iniciativa que começou a rodar de fato ano passado e que ela foi ela estabelece que a gente deve elaborar indicadores no início do projeto para mensurar o impacto do projeto, o impacto real do projeto. Ela não foi tão prioritária nas últimas gestões e acabou que o principal problema dela é que tentaram se aplicar para a maioria dos projetos e nem todos os projetos têm resultados quantificáveis. Isso fez com que as pessoas achassem que a iniciativa era um fracasso, mas não, ela é apenas limitada. Eu acho que ela se limita a 3 tipos principais de indicadores, que seriam indicadores que são coletados em curto prazo. E aqui eu coloco, por exemplo, redução de horas de uma tarefa, redução de erros de uma tarefa, indicadores de longo prazo, que já são mensurados na rotina do cliente, como por exemplo, EBITDA, turnover, coisas que a gente pode atuar e o cliente já mensura, que podem ser coletados junto com a coleta de NPS, e indicadores de longo prazo de fase coleta, que isso implica principalmente no EVE, que os clientes precisam de investimento de terceiros, que a gente pode avaliar o sucesso do projeto se ele conseguiu ou não esse investimento. Ganhos esperados com essas 2 medidas. Eu espero principalmente ter uma maior percepção de valor do projeto, inicialmente por parte da equipe, que ela vai se sentir mais motivada vendo os seus resultados de fato concretizados. Isso vai fazer com que eles fiquem mais motivados e executem melhores projetos. Isso vai aumentar também a percepção de valor por parte do cliente e com isso pode aumentar a propensão dele a ser um cliente retido e indicar o CJ. Além disso, isso pode permitir que a gente elabore cases de sucesso que podem ser apresentados para o cliente, aumentando o nosso poder de barganha e, consequentemente, o preço dos nossos projetos. Acredito também que muito importante é uma mudança no mindset e o aumento na criticidade. Uma mudança do mindset no sentido de analisar ao tempo inteiro se as etapas que a gente está elaborando, executando o projeto, se elas de fato vão gerar algum resultado lá no futuro, se elas estão vinculadas com a meta que a gente estabeleceu e se elas estão trazendo algum ganho para o cliente, para saber se elas de fato fazem sentido. E maior criticidade, principalmente com implementações de longo prazo. Porque a gente tem muito uma cultura de que a gente não se preocupa muito com o que a gente propõe a longo prazo, porque a gente não vai estar lá implementando. Não, a gente tem que ir lá ver se a gente não consegue tangenciar um jeito de implementar aquilo para o cliente, não faz nem sentido a gente propor aquilo para ele. Adaptação do BPT. Eu acredito que o desafio, a solução, a experimentação e a implantação estão muito ligados às 2 etapas que eu citei anteriormente.
E eu acredito que o ponto principal seria para projetos mais complicados, que a detalhação do método está mais detalhada na minha proposta, vou passar mais brevemente. A imersão é o ponto principal e ela é muito importante em projetos que têm uma complexidade maior de entender a demanda do cliente. E eu separo, por exemplo, os projetos de qualidade. E o que acontece? Ela permite que ela consiste nos consultores e no gerente estarem presentes no início do projeto e validando a dor que foi proposta no desafio, que seria no diagnóstico. Ou seja, os consultores e os gerentes vão estar presentes nas primeiras etapas, entender se aquele problema que foi traçado é realmente o problema e tangenciar as próximas soluções baseadas nisso. Isso permite que a gente entenda melhor o problema do cliente, proponha soluções melhores e mais alinhadas. E além disso, tendo mais contato, com um trabalho mais em loco, a gente consegue estar mais alinhado com o cliente e também perceber possíveis novos problemas para que sejam vendidos novos projetos. Que são uma outra coisa que eu acho problemática, a transição na UCJ ela é feita de maneira muito curta atualmente. Eu acho que a gente poderia voltar principalmente para uma prática do Sombra, que consiste em um gerente novo acompanhar a rotina do gerente antigo antes dele começar de fato a trabalhar. Ou seja, ele não vai ter seu projeto próprio, sua negociação própria, ele vai estar como observante da apresentação do projeto e da negociação do outro gerente. Além disso, eu acho que é muito importante uma conscientização dos nossos gerentes sobre a importância de capacitar seus sucessores. Eu acho que isso é uma coisa que não faz parte da nossa cultura. Eu acho que o simples discurso de quanto é isso importante pode melhorar o fato dos gerentes antigos não estarem tão interessados em capacitar os novos. Além disso, eu acho que tem que ser adicionado capacitações na imersão. Eu separo aqui pontos principais, que são gerenciamento de projetos, liderança e metodologia de vendas. Eu acredito que são pontos que são difíceis de avaliar num processo seletivo como o PSP e por isso seria melhor capacitar eles. E é muito interessante que essa capacitação seja passada por ex-membros ou por atuais membros para que se possa adaptar essas metodologias para a nossa realidade e ainda aproximar a relação com os membros antigos da empresa. E também acho que a gente tem que fixar a imersão no calendário tático. Obviamente, isso vai ser maleável de acordo com a demanda, mas eu acredito que fixando isso vai impedir que ela se postergue por muito tempo. O acompanhamento de projetos, ele atualmente não está processualizado, o acompanhamento físico, o acompanhamento presencial, só está formalizado o acompanhamento por e-mail. Eu acho que isso é um problema, porque a procura acontece muito mais no sentido do GP procurar o DP somente quando tem um problema. Aí eu acredito que instituir uma reunião presencial do GP com o DP, uma reunião curta, uma vez por semana, aproveitando que o DP agora tem mais tempo na sua rotina, e que para isso sejam traçados planos de ação para o atraso, e que também possa ser feito, tenha mais oportunidade, mais insumos para que seja cobrado o melhor gerenciamento de projetos por parte do DP. Por fim, um problema que é a gestão do conhecimento. Essa é uma medida que tem um custo de atuação muito baixo, que a gente pode fazer ela de modo muito simples. No que tange a projetos, o maior problema é que as informações de projetos no Box estão muito dispersas. Você não sabe exatamente qual projeto você vai abrir, você tem um trabalho de procurar no Box exatamente o que você quer para aquele projeto. Para isso eu sugeri uma planilha de consulta no Box, que ela funcionaria da seguinte forma: teria o nome do projeto, os portfólios que compõem aquele projeto, o setor daquele projeto. Esse setor seria muito interessante que ele fosse feito com uma lista de validação, para que você pudesse filtrar para o setor e o link para o Box e o contato do GP e o GN. Assim você pode pegar o projeto que você preferir, que seja mais adequado ao projeto que você está trabalhando agora, e ainda ter o contato do GP e GN que você precisar. E ela pode ser futuramente vinculada à iniciativa que foi da presidência e da Wiki. Essa atualização dessa planilha seria pelo GN após o fechamento do projeto, exatamente quando ele cria a pasta no Box, ele elaboraria essa planilha. E por fim, eu queria voltar com a iniciativa Projetos Curtiu Isso, no sentido de que ela é semelhante ao Manda o Bem para a célula de projetos, em que a utilização de novas metodologias ou quando se atinge algum resultado, isso seja enviado um e-mail para toda a empresa, comunicando desse nova metodologia, desse novo resultado, e que isso seja falado brevemente na reunião de membros, que aí você promove a retenção da informação, a divulgação da informação e o reconhecimento interno. Muito obrigado.
Pessoal, o candidato terá revertido o seu tempo de pergunta 40 segundos, tá bom? Iago. Você está lembrando dos tempos? 2 minutos de resposta, tá? 3 segundos para ler, 2 para... Primeira pergunta do conselho. Beleza. Pelo que eu procurei saber sobre a meta da hora, ela é calculada muito pelo feeling de que a gente está conseguindo vender projetos mais caros, a gente aumenta o preço da hora, ou o feeling de que a gente não está conseguindo, que a gente reduz o preço da hora. Eu acredito que eu não tenho uma explicação de por que o preço da hora variou, por exemplo, tendo um grande outlier em novembro, chegando a quase 18. Eu acredito que isso depende muito de outliers pontuais dos clientes, que eu acho que são clientes que têm uma demanda maior. E a gente teve a ousadia de colocar o preço mais alto, acreditando na propensão a pagar do cliente. E eu acho que essa meta é sim smart, porque ela está sendo batida, acredito que ela é mensurável, ela é atingível e ela é desafiadora. Segunda pergunta do conselho. Beleza, eu acho que a produtividade, eu acho que as três são muito bem relacionadas. Eu acho que a principal é a produtividade, que a gente tem que melhorar o nosso impacto durante o projeto para que a gente assim consiga aumentar o nosso preço. Eu acho que tentar aumentar o preço simplesmente por aumentar é um erro, porque eu acho que a gente não conseguiria atuar nisso. E o aproveitamento das horas disponíveis, eu acho que seria a segunda opção, que seria tentar alocar melhor as horas que não estão sendo vendidas. Eu acho que o ponto principal é a produtividade e que ela sim vai desencadear que a gente consiga aumentar o preço dos nossos projetos e aproveitar melhor as horas que a gente tem disponível. Terceira pergunta do conselho. Beleza, eu acho que o nosso, não sei se exatamente, não concordo exatamente com o nosso nível de entrega é diferente. Eu acredito que a percepção de resultado é diferente dependendo da solução que a gente entrega. Eu acho que limitar nossa carta de serviços não é necessariamente o caminho, porque eu acho que a gente estaria limitando o impacto que a gente pode causar, tanto desenvolvendo membros quanto na sociedade. Eu acho que seria que trabalhar para que todos os serviços que ofertamos fossem no mesmo patamar. Mas eu acredito que elas têm que ser trabalhadas em conjunto, de modo que algumas entregas não são possíveis de ser melhoradas até que se equalize todas as entregas que a gente oferece. Então, nesse ponto, a gente deveria priorizar as que a gente oferece melhor, mas sempre o principal é tentar melhorar as que a gente não oferece bem. Primeira pergunta da diretoria. Esse resultado eu não entendi qual que é a periodicidade desse resultado. Mas então, eu fiz uma análise histórica dos últimos anos e eu cheguei à conclusão de que a conversão ela não tá diretamente relacionada com o tempo médio de atendimento.
apesar do que a impressão mostra, pegando dados históricos, fazendo análises trimestrais que são mais exatas, porque tem o problema do tempo de um indicador da entrega da chegada do cliente sendo um mês e o diag sendo outro, fazendo uma análise trimestral, cheguei à conclusão de que eles não estão relacionados. Eu acredito que a conversão é um indicador que dependa muito mais de variáveis externas do que internas. Eu acredito que a demora para atender pode resultar em um cliente não convertido, mas não necessariamente que atender rápido resulte em um cliente convertido. Então eu acho que a nossa margem de atuação seria impedir que não deixar que esses que não postergar muito. Eu acho que o indicador mais adequado para isso não seria o tempo médio de atendimento, mas número de projetos, número de atendimentos feitos dentro do prazo, e que a partir disso a gente consiga, para tratar o problema da conversão, eu acho que a gente tem que atuar em outras partes do funil, porque a conversão eu acho que ela depende muito mais de variáveis externas do que a gente possa atuar. Segunda pergunta da diretoria. Beleza, eu acho que o NPS ele teve uma queda, especialmente nesse ano, comparado com o ano passado. Eu acho que um pouco disso é impactado pelo fato da gente ter começado a vender mais soluções. E o que acontece? Isso faz com que as entregas sejam um pouco desalinhadas. Eu acho que a maioria dos projetos alguns que deram atraso, como Low Carb e Sindilec, não foi por causa de desalinhamento de entrega. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está refém, que é consequência dessa nova medida de vender mais soluções. Eu acho que seria, no caso, falta de gerenciamento, porque a gente estava acostumado com um modelo de gerenciamento num projeto mais fechado, que não exigia um contato mais próximo com o cliente. Eu acho que o mais importante é ter um maior alinhamento com o cliente e conseguir que os nossos gerentes passar para os gerentes a importância de ter um maior alinhamento com o cliente para que as entregas estejam bem alinhadas. Pergunta da diretoria. Beleza. Qualidade de projetos. Eu citei na minha proposta, por exemplo, a falta de implementação de curto prazo e a falta de orientação para a implementação, que nossos projetos deixam o cliente muito solto. Eu apresentei minha proposta que a gente tem que adicionar um tempo para isso, para que a gente consiga resolver esse problema. Estrutura de gestão. Eu acho que o relacionamento do GP com o DP pode ser melhorado, aprimorando o acompanhamento, melhorando a atuação, compartilhando mais a experiência do DP no gerenciamento do projeto e combatendo atrasos e melhorando a qualidade do projeto. Em questão de formação de líderes capacitados, eu acredito que vai muito de encontro do que eu falei da transição, que o nosso processo seletivo ele não avalia nada de liderança. Eu acredito que uma capacitação de liderança, e eu acho que isso é um campo que uma capacitação de liderança pode ser feita na imersão, e eu acho que isso tem que ser muito feito junto com o RH também para propiciação de cursos de liderança quando as pessoas forem promovidas por cargos de gerência. Beleza, acabamos agora as perguntas de conselho de diretoria. Quem tem perguntas? Primeiro fileiro pode baixar. João pode baixar. Terceiro fileiro pode baixar. Pode baixar. Lena pode baixar. Ângelo. Iago, parabéns pela apresentação. Iago, a célula de projetos tem autoridade e responsabilidade sobre 2 etapas fundamentais do processo finalístico da UCJ. É a negociação e execução dos projetos. E o diretor de projetos, como nível máximo da hierarquia da célula, é o responsável e autoridade dentro desses processos.
Dessa maneira, se a gente olha os últimos semestres, a gente entende uma falha sistemática dos diretores de projetos nas suas funções de negociação, acompanhamento e saltos de gestão. Eu queria que você tentasse identificar a causa raiz disso. E, primeiro, priorizar dentro desses três qual deveria ser o foco, ou qual a mudança organizacional que a gente tem que fazer para contemplar essas funções propriamente. Beleza, a primeira pergunta foi a causa raiz, né? Eu acho que a causa raiz, eu acho que foi a falta de capacidade de gestão de tempo e gestão de tarefas dos diretores. Eu acho que eles tinham uma rotina muito abarrotada e que, por exemplo, os saltos de gestão eram preteridos em relação à negociação e ao acompanhamento de projetos, e o acompanhamento de projetos era preterido em relação à negociação, por causa que a negociação exigia uma presença constante, e eu acho que esse é o principal problema. Eu acho que... Qual foi a segunda pergunta? Qual dos três você acha que, se fosse priorizar, qual dos três deveria se priorizar? Bom, eu acho que o principal seria o que eu chamo de gerir as duas etapas, ainda mais agora com a mudança que foi feita do GN sendo mais o dono da negociação, que ele tem que fazer um acompanhamento das negociações e o acompanhamento dos projetos, e eu acho que essa seja a prioridade, e fazer os saltos de gestão como segundo plano. Você acha que a atual gestão consegue dar saltos de gestão mesmo depois dessa mudança? Eu acredito que ela está mais propícia a isso por causa da maior disponibilidade de tempo. Aliba. Iago, você disse uma coisa ao longo da sua sabatina, que a gente tem que fazer melhores projetos para depois a gente fazer mais projetos. Sim. Uma coisa que impacta diretamente na qualidade do projeto é o nosso perfil de gerenciamento. Eu queria que você me explicasse o seu posicionamento sobre. A UCJ hoje domina realmente metodologia de gerenciamento de projetos, se a gente é bom nisso. Então, primeiro, você concorda com essa afirmativa? Não concordo com essa afirmativa. Não concorda? E se você acha que a gente tem que aprender mais metodologias, qual tipo de metodologia você acha que a gente tem que aprender? Bom, eu acho que, primeiro, todo o nosso gerenciamento foi baseado no PMBOK, que não é exatamente uma metodologia, mas é uma orientação. E se você pegar os gerentes da célula de projetos que conhecem a fundo sobre PMBOK, é muito pouco, porque o meu conhecimento sobre PMBOK era muito básico, e falo isso para todos os gerentes. Eu acho que isso é um sinal claro de que a gente não tem o domínio sobre isso. Eu acredito que um estudo mais aprofundado de outras metodologias, tanto, por exemplo, como a gente trouxe do BPT, como de metodologias ágeis, como do Scrum e do Sprint, mas eu acho que tem que ter muito cuidado para adaptar essas metodologias, porque vai muito do quão aberto vai ser as soluções que nós vamos implementar. E eu acho que esse é o principal risco. Eu acho que a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado para saber e rodar testes para saber se isso de fato se aplica. E onde e quando isso de fato se aplica. Pensando em planejar os projetos na ótica do BPT, igual vocês estão no São Paulo? Em retiro de diretoria, chegou-se à conclusão de que poderíamos nos fazer de uso de mais metodologias na célula de projetos. Em relação à negociação, temos o SPIN CEP. Queria que você me falasse quais são as etapas que envolvem o SPIN, se ele é aplicável ou não ao CJ. E por quê? Beleza, o SPIN, eu não sei se eu vou recordar, eu não recordo todas as etapas do SPIN, mas eu sei que o SPIN é uma metodologia que ele é aplicável para vendas mais complexas. Eu acho que ele tem alguns insumos do SPIN são aplicáveis para o CJ, mas ele como um todo, na prática, ele é um pouco diferente. Que o SPIN ele fala muito de você entender a demanda do cliente, despertar a demanda dele e assim conseguir consolidar a venda. Eu estudei sobre o SPIN, mas eu estudei isso há muito tempo, então não sei falar com tanta propriedade sobre isso. Camila. Iago, vou te fazer uma pergunta muito simples, dado que se posicionou na terceira pergunta do Conselho a favor da gente aprimorar a nossa carta de serviços e não cortar os nossos serviços, né? Você se posiciona dessa área. Dado isso, eu queria entender quais são os serviços dentro de cada um dos nossos portfólios que a gente não executa bem e o que a gente deveria fazer para a gente aprimorar esse serviço. Beleza, eu não digo que a gente não executa bem, eu digo que a gente não consegue. Eu acho que o passo para a gente conseguir definir que a gente não executa bem é a gente conseguir mensurar os resultados desse projeto. E, por exemplo, um projeto de EVE, ele tem uma mensuração de resultados muito mais complicada do que, por exemplo, um projeto de qualidade. E, então, eu acredito que, não necessariamente o projeto de EVE ele é pior do que o de qualidade, mas eu acredito que o projeto legado vai permitir... Mas você está entendendo errado, estou falando do serviço. Cada portfólio de EVE tem diversos serviços. Eu quero que você posicione um serviço do portfólio de EVE que não é bom, que a gente tem que fazer e assim todos os outros.
Olha, eu não quis me posicionar assim. Eu não acho que a gente tem serviços que... Não consigo pensar num serviço pontual agora que seja crítico no sentido de não ser bom. Acho que todos os nossos serviços foram atualizados, estão sempre buscando ser aprimorados. Eu acho que os serviços variam muito com a demanda do cliente, ainda mais agora. O aprimoramento dos nossos serviços é feito no tempo correto? Você acha que você Acabou o tempo. Rafael. Um dos indicadores mais importantes da empresa é o IC de horas vendidas. Para o seu cálculo, ele depende de um indicador da célula de RH. Sabendo disso, gostaria que você avaliasse qual é esse indicador da célula de RH e como que ele impacta dentro do IC. Bom, o indicador da célula de RH seria mais na questão da quantidade de membros no corpo técnico, que aí seria, se eu não me engano, o indicador, não lembro exatamente o nome, mas que mede a retenção do membro durante o período. Qual foi a segunda pergunta? Como que ele impacta dentro do IC? O impacto dele é quanto mais tempo o membro vai estar retido, menor vai ser o decréscimo de horas disponíveis durante o período, durante o semestre, e consequentemente se menor vai ser o decréscimo de horas disponíveis, maior vão ser as horas disponíveis, então o denominador do IC fica maior. Isabela. Parabéns pela sua proposta. O consultor de marketing norte-americano Philip Kotler diz que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais que manter o atual. Nesse início, eu gostaria que você apontasse quais são as atuais práticas de fidelização que a gente tem, os resultados de retenção de clientes pelo desdobramento das ações de projetos e quais ações podem ser feitas em conjunto entre as células de marketing e projetos além das atuais. Beleza, a primeira parte que você falou foi... As atuais práticas de fidelização. As atuais práticas de fidelização, acho que sim, eu acho que é a própria prática da assessoria, que não é muito bem praticada, que é um jeito de você estar próximo do cliente após o término do projeto para tentar identificar, até para poder manter esse laço para conseguir tentar vender um novo projeto. As coletas de NPS, eu acho que quando você coleta satisfação, você está ficando mais próximo do cliente. E eu desconheço se existe alguma etapa, algum processo de marketing para que tente se atrair esse cliente após o período da venda. Eu acredito que, como até o Gabriel, conversei com o Gabriel e ele até falou na sabatina dele, eu acho que o GRC, ele pode, durante a coleta de NPS, após a coleta, tentar identificar se tem mais alguma dor no negócio do cliente, e também, bem como o Gabriel falou, envios de e-mails para que consiga se manter o cliente próximo à empresa. E o resultado de retenção pelo desdobramento da ação de projeto? O resultado de retenção, como assim? O resultado de retenção não tem sido bom, a gente não tem batido na meta de retenção. Sou eu. Iago, quando a gente olha historicamente, né, os nossos resultados de fechamento de projetos de janeiro, a gente identifica 2 outliers no início desse ano e no início do ano passado, sendo 8, né, um outlier positivo esse ano, e 0, um outlier negativo no ano anterior. A gente identifica também que a gente conseguiu melhorar esse número, né, alcançar um resultado bom, com a presença muito incisiva do diretor de projetos no final de dezembro e no início de janeiro. Tendo isso em vista, eu queria que você se posicionasse sobre a possibilidade de um diretor de projetos viajar no início da sua gestão, atrapalhando assim um processo que é bastante importante para a célula. Beleza, eu acho que a parte que mais tangencia isso seria na etapa da negociação e na orientação para a negociação, bem como a parte da estratégia. Eu acredito que, por exemplo, esses resultados que foram atingidos muito porque trabalharam nas férias. É problemático um diretor de projetos viajar no início da sua gestão? Eu acho que durante muito tempo. Eu acho que toda ausência tem um certo risco, mas que todo risco é mitigado. Como? Eu acho que a atuação mais presente do outro diretor, bem como um plano de ação para quando esse diretor esteja fora. Um diretor de projetos dá conta? Eu acho que com medida mitigatória, sim. E com uma orientação do... Então você é a favor que o diretor de projetos continue viajando no início da sua gestão? Eu não acho que eu estou necessariamente a favor, mas eu acho que isso é um problema que pode ser mitigado. Iba. Iago, parabéns pela sua apresentação. Durante ela, você comenta em adicionar alguns dias do projeto, o que necessariamente aumentaria o preço dele. Sabendo que uma das grandes razões do não fechamento de projeto é o preço, como você acredita que se dá esse trade-off? Beleza, eu acho que isso é muito a questão da gente dar um passo para trás para dar mais para frente. Eu acho que a gente vai encarecer o nosso projeto no curto prazo,
a gente tem que rodar isso, testar se isso vai de fato aumentar o valor agregado do nosso projeto e aumentar a nossa capacidade de vender nosso projeto mais caro. Porque se eu acredito que a gente fazendo isso, nossos projetos vão ficar melhores, os clientes vão ficar mais satisfeitos, nós vamos vender mais projetos e nossos projetos vão poder ser mais caros. Se esse aumento do custo não resultar no aumento do valor final do projeto, nem no aumento da venda de projetos, essa iniciativa tem que ser paralisada. Toma, Ed. Parabéns pela apresentação. Durante a sua apresentação você fala em primeiro fazer melhores projetos para depois fazer mais projetos. Eu queria que você relacionasse de uma forma direta em como que fazer melhores projetos e automaticamente gerar essa percepção de valor dos nossos clientes para que a gente consiga fazer mais projetos. Beleza, eu acho que a gente precisa conseguir mostrar para o cliente, fazendo melhores projetos e conseguindo mostrar os resultados deles, a gente vai conseguir gerar uma satisfação maior do cliente, porque o nosso cliente hoje, nossos NPS resultados antes desse ano eram bons, mas é uma percepção de que nossos clientes são poucos críticos, que você olha no NPS após 6 meses, eles são bons, mas a maioria dos clientes não de fato implementou. Eu acredito que quando o cliente de fato conseguir ter mais capacidade para implementar, a gente já conseguir gerar impacto no começo do projeto, isso vai propiciar que ele tenha muito mais chance de ser um cliente retido e que assim a gente venda mais projetos. Um exemplo disso é o projeto MPT, que a gente conseguiu gerar impactos em impactos em curto prazo, isso mensurou esses impactos e isso resultou na retenção do cliente. Guevara. Avaliando a queda do NPS na análise histórica, e tem um cargo de GRC na empresa que tem uma análise qualitativa quanto à percepção do cliente, como que você determina o relacionamento do GP para conseguir gerenciar os projetos, pegando essas falhas e atualizando elas? Como que você avalia o relacionamento do GP com esse cargo, de projetos com esse cargo, sendo que as notas estão caindo e o desempenho dos projetos tendo uma arma que é o GLC, de melhorar os projetos não estando sendo executados? Beleza. Eu acho que o meu principal diagnóstico para a queda do NPS é que é a falta de alinhamento de entregas, não alinhamento com o cliente sobre as entregas. E eu acho que o GRC tem que conseguir perceber isso, tipo assim, o que eu estou entregando não é de fato o que o cliente está demandando. Eu acho que isso entra não só da relação com o GP, mas também da relação com o GN, para entender de fato qual que é o início da demanda. E eu acho que o repasse do NPS ele pode ser mais aproveitado no sentido de passar mais insumos que realmente norteiem a execução do projeto. Porque atualmente o NPS é mais um conselho, mas eu acho que ele tem que ser mais impactante para conseguir, às vezes, até mudar a estrutura do projeto. Cadu. Iago, todo processo envolve riscos e a mudança de um processo principalmente. A gente tem uma mudança no processo de negociação e quando esses riscos são ponderados, a resposta que a gente tem é o diretor é um coringa. Eu queria saber quais são os riscos que você avalia nessa mudança de processo e como você vai ser esse coringa dado que não tem nenhuma vivência de negociação. Beleza. Com os riscos, primeiro, da mudança, eu acredito que é a queda da eficiência comercial, a queda da nossa qualidade de negociação e um outro risco que eu também acredito que é se o projeto der algum problema, precisar da intervenção do diretor, o diretor não participa da negociação, ele não está próximo do cliente. Você falou qual que é a segunda parte da negociação, beleza. Eu me comprometo, caso eleito, para participar de negociações. Eu acho que a mudança, o ponto-chave da mudança é que ela não foi a exclusão do DP na negociação, é que ela não é mais obrigatória a presença do DP na negociação. Eu acredito que eu tenho que, até para poder embasar mais minhas falas sobre negociação, para poder atuar mais sobre negociação, eu tenho que participar de negociações no início da minha gestão de diretor de projetos. E para que assim eu fique mais experiente, para que eu possa atuar, ajudar novos engenheiros do futuro. Mas você vai estar viajando nesse período? Eu vou viajar por cerca de 20 dias e no mês de fevereiro. Eu tenho 3 meses até lá para conseguir me capacitar nesse quesito. Ivan. Uma das coisas que mais faz a empresa crescer é o faturamento, coisa que habilita o crescimento da empresa. Isso é diretamente relacionado ao valor dos projetos da hora do projeto vendido. Eu queria que você contasse para mim como que já está sendo feito possíveis ações concretas para conseguir mapear a retenção a pagar dos clientes. Bom, eu acho que
mapear exatamente a propensão a pagar dos clientes não está sendo exatamente feito, está tendo a iniciativa da prospecção ativa, que a gente está mapeando para entender como que nossos clientes vão se comportar. Eu acho que uma conclusão secundária disso seria entender qual que é a propensão a pagar de qual tipo de cliente, e eu acho que um estudo mais aprofundado entre o diagnóstico e a entrega de PP sobre qual que é a empresa do cliente, como que ela funciona, tentar descobrir sobre faturamento, não necessariamente faturamento, mas o porte mais da empresa, tem um estudo mais aprofundado. Eu sei que o estudo já é feito, mas talvez aprofundar mais isso, para que a gente consiga conseguir fazer uma diferenciação melhor de preços, para que a gente consiga colocar preços da hora mais altos para clientes que têm maior propensão a pagar. Angélica. Iago, parabéns pela sua apresentação. A gente vê que na UCJ é uma disparidade entre os NPS pós-venda e pós-execução. Geralmente os pós-vendas são promotores e ainda tem muito dado qualitativo do cliente conhecendo a equipe de negociação. Porém, no pós-execução 6 meses, a gente vê os NPS mais baixos. Eu queria que você identificasse para mim onde você acha que tem esse gap, de onde que desce, porque ou a equipe de negociação está vendendo uma coisa a mais, algo que é intangível, ou então a equipe que está executando, de fato, não alcança tudo aquilo que foi vendido. Sem identificar isso para mim. Beleza, eu acho que são esses dois pontos principais, que a negociação o planejamento pode não ter sido feito da melhor maneira possível, isso gera uma satisfação ruim do cliente, e a execução pode não ter sido feita da melhor maneira possível. Para mim, a principal diferença entre o pós-execução e o pós-venda é que no pós-execução teve um tempo maior de contato para que aquilo que foi planejado e aquilo que foi executado tenha dado margem para dar errado, sabe? Eu acho que na negociação é tudo muito mais simples, que o cliente não consegue imaginar problemas naquilo durante o projeto na parte do planejamento. Mas o nosso planejamento ele é muito bem avaliado, então você não acha que às vezes está para o outro lado? Minha opinião mesmo. Não, eu acho que o problema existe dos dois lados. Eu acho que algumas vezes o planejamento ele é mal feito e algumas vezes a execução é mal feita. Mas eu acho que os erros do planejamento são explicitados no NPS de execução, porque no NPS de venda não foi possível avaliar esses erros ainda. Entendi. Luiz. Iago, parabéns pela apresentação. A aplicação de soluções, ela pode reduzir a retenção de clientes por um lado, mas por outro lado ela pode aumentar indicações. Eu quero saber se você concorda com essa frase, se você acha que uma queda no indicador de clientes retivos, ela representa uma coisa negativa, uma coisa positiva ou não necessariamente. Beleza, eu não concordo com essa afirmativa. Eu acho que a gente vender mais soluções, a gente vai vender um projeto mais adaptável à realidade do cliente, menos focado em executar uma metodologia e mais focado em solucionar um problema. Eu acho que isso vai melhorar a satisfação e aumentar a retenção. Não concordo com a afirmativa. Eu não entendi a segunda pergunta. Não, é exatamente se você acha então que a queda do indicador de clientes retidos, alguma coisa desse tipo, seria negativo. Seria negativo. Mas o comportamento histórico dele não se mostrou assim. Lécio. Iago, parabéns pela apresentação. Iago, a gente tem um processo bem definido para a formação de consultores, que é o processo trainee. Contudo, a gente não tem um processo bem definido para a formação de gerentes de projetos. Você acha que hoje o PSP ele tem a capacidade de selecionar bons gerentes ou ele seleciona bons consultores? Eu acho que o gerente de projetos ele tem que ser uma pessoa que sabe solucionar problemas e uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Eu listei as competências de um gerente de projetos, que vão desde comunicação com o cliente, reagir sob pressão e solução de problemas e gerenciamento de projetos e relacionamento com a equipe. Esses 5 pontos. 3 deles são avaliados no PSP. Eu acho que nos outros 2 ele é falho e por isso que eu acho que tem que ser criado um padrão de... Não que ser criado, porque já existe na questão da transição e não existe na questão da imersão. Mas eu acho que ele tem que ser aprimorado para que capacite principalmente nesses 2 pontos. Necessitaria então de uma interface com o RH, você concorda comigo? Não necessariamente, porque ela pode ser, mas eu acho que ela é importante, principalmente quando se tange a custos externos, mas eu acho que sim, que teria que ter uma interface com o RH no sentido de quais competências precisam ser desenvolvidas para aquele novo gerente. Tem como a gente estabelecer um processo para isso? Olha, eu acho que isso é uma coisa que eu posso, eu não cheguei a pensar sobre isso ainda, mas é uma coisa que eu posso trabalhar caso eu eleite conversando com o RH. Valentina. Eu queria saber a nível de prioridade mesmo, qual seria a prioridade que você daria para o projeto legado? Eu acho que as duas principais prioridades seriam a implementação do projeto legado, porque eu acho que o projeto legado ele é fundamental a gente ter noção do impacto que a gente está causando,
porque isso vai melhorar tanto a motivação dos consultores quanto a percepção de valor do nosso projeto pelos clientes. Eu acho que isso é fundamental. E também vai colocar em xeque se as soluções que nós estamos apresentando estão realmente gerando resultado. Isso vai desencadear uma melhora constante dos nossos projetos. Eu acho que ele é o foco principal da minha gestão caso eleito. Moura. Iago, parabéns pela apresentação. Obrigado. A principal função do GP é potencializar o desenvolvimento e a produtividade do consultor. Você concorda com essa afirmação? Repete a afirmação? A principal função do GP é potencializar o desenvolvimento e a produtividade do consultor. Você concorda com essa afirmação? Sim, gerente como catalisador. Você pode falar. Então, só falar que o gerente é catalisador. Isso acontece na CJ atualmente, você acredita? Olha, eu acredito que ela acontece. Eu acho que na CJ a gente depende muito de pessoas nesse quesito, que alguns gerentes conseguem catalisar. Eu acho que todos catalisam o desenvolvimento dos consultores. Alguns catalisam de uma melhor maneira e outros executam isso de uma maneira pior. Eu acho que a gente tem que trabalhar para conseguir nivelar esse desenvolvimento, para que todos consigam ter um mínimo de desenvolvimento na questão de liderança e de gerenciamento para potencializar o desenvolvimento. Você enxerga a metodologia de execução de projetos, por exemplo, dentro desse escopo ou não? Eu acho que isso tem que ser estudado mais a fundo, isso tem que ser testado, porque eu acho que isso pode dar certo no sentido de que é uma metodologia que motiva mais o consultor, tem questões de reuniões diárias e de sprints para que vão ser vão motivar mais, mas ela também deixa o projeto mais maleável, mas dependendo das pessoas que a gente tem, as soluções vão ficar mais encadeadas, o escopo fica mais aberto. Larissa. Iago, parabéns pela apresentação. Eu vou te fazer duas perguntas. Você citou diversos focos de atuação e iniciativas na sua proposta. Levando em conta que muitos diretores passados não cumprem com o que eles se comprometem a fazer no início da gestão, eu quero que primeiro você me responda por que isso acontece e depois como você, caso seja eleito, conseguiria contornar esse cenário. Beleza, eu acho que muitas vezes em algumas propostas as pessoas pensam em muito tipo o que eu vou fazer e não como eu vou fazer. Eu tentei tangenciar ao máximo, eu tentei conversar com as pessoas sobre por que tais iniciativas deram errado. E também eu acredito que eu volto a bater na tecla da rotina, que a rotina era muito apertada para o diretor, que atrapalhava ele a rodar as iniciativas que ele propunha. E eu acho que a questão é você priorizar as iniciativas mais importantes e saber como elas vão fazer. Tem um problema também que é o que eu não posso falar com propriedade agora, que é que na prática, na hora que eu vou fazer, a teoria é totalmente outra. Então pode ser que alguma das coisas que eu propunha, por mais que eu tenha tentado mitigar os riscos, eliminar os riscos, eu não vou conseguir botá-las em prática porque elas simplesmente não se adaptavam. Helena. Iago, parabéns pela apresentação. Eu queria que vocês pensassem nessa seguinte situação. Vai começar a fase de alocação do programa trainee e a gente não tem projeto suficiente. E chega uma demanda de um projeto que a gente sabe que não tem insumo nenhum para realizar o projeto. Você, como diretor, deve validar o possível fechamento do projeto. Você priorizaria fechar esse projeto só para alocar mais gente? O que seria um projeto que nós não temos insumo para fazer? Então, vou dar um exemplo. Primeiro foi feita a parte de marketing de projeto e depois que vendeu o EVE. Só que a parte de marketing não tem insumo nenhum para o EVE, não tem como fazer esse EVE, basicamente. Não, beleza, eu acho que se fosse um EVE que está afadado a dar errado por causa que o marketing não foi bom, a gente não venderia, mas eu acho que a gente poderia tentar vender um EVE com um escopo um pouco maior para que a gente possa aproveitar e refazer esse marketing para que a gente possa vender esse projeto. Esqueci de alguém? Porque eu sempre estou esquecendo de alguém. Não? Legal. Quanto tempo temos? 15 minutos. 15 minutos. Quem tem perguntas? Pode levar com a diretoria. Segunda fila. Começa. Ângela. Iago, a principal interface que a gente tem na UCJ é a interface entre marketing e projetos. Você pode perceber pela quantidade de perguntas sobre esse tema que aconteceu aqui e pelos próprios resultados que você plotou na tela de NPS, como é que essa relação está hoje em dia. E também, se você estender aquele gráfico, você vai entender que aquele vale que está ali nos NPS é atípico, se você plotar a NPS da UCJ de 2012 até agora. Execução, que eu estou falando. Dessa maneira, cara, eu quero que você fale para mim, na interface entre um gerente de projetos e um GRC.
nessa interface, o que é autoridade e responsabilidade do gerente de projetos e o que é autoridade e responsabilidade do GRC. Onde está o problema aí? Eu não entendi direito a sua pergunta. Quais funções são? No relacionamento com o cliente, que começa lá no diretor de projetos, no GN, lá na negociação, e vai até o projeto acabar de ser executado. Onde está a autoridade e a responsabilidade do GP? Onde está a autoridade e a responsabilidade do GRC? Beleza, eu acho que a função do GRC é ele ter uma opinião do cliente de maneira interna para dentro da empresa. A função do GP é que ele tenha um maior contato para que ele entenda e possa atender melhor as demandas do cliente e os objetivos do O cliente. GRC hoje mais atrapalha ou mais ajuda o GP? Eu acho que ele mais ajuda. Primeiro pelo ponto de, por exemplo, numa simulada ele ser um... Se ele mais ajuda e os resultados são ruins, o GP que é incapaz de entender o que o GRC passa? Não, eu acho que o GRC, esse problema não tem nada a ver com o cargo do GRC. Eu acho que esse problema ele tem muito a ver com outras questões, que não necessariamente estão relacionadas com o cargo do GRC. Quais questões? O problema do NPS? Igual eu falei, eu acho que a NPS principalmente teve esse vale recentemente, essa queda por causa da falta de alinhamento do gerente com o cliente. Isso é um problema de interface? Não necessariamente, eu acho que é um problema do gerente de projetos, que eu acho que isso é mais uma responsabilidade do gerente de projetos com... Acabou o tempo. Sabe? Você fala muito em melhorar a qualidade dos projetos e atualmente eu queria te perguntar diretamente sobre o portfólio de estratégia que a gente oferece. A gente está conseguindo vender mais estratégia quando a gente olha para os nossos indicadores, mas se olhar de fato, é uma estratégia diferente daquilo que o nosso portfólio fala. Então primeiro eu queria que você se posicionasse se a UCJ sabe realmente fazer estratégia, se o nosso portfólio atual é bom e o que a gente poderia fazer para melhorar. Beleza, eu acho que a gente está mudando um pouco o modo da gente vender estratégia, principalmente no fato da gente estar querendo vender mais soluções e a gente está distribuindo o projeto de estratégia durante o projeto. A gente não está mais vendendo exatamente um VSC, de onde a minha empresa exatamente quer chegar quebrado em todos os tipos de pontos, porque muitas das nossas empresas também são muito pequenas e não faz sentido vender isso. Eu acho que uma orientação estratégica de onde a gente quer chegar para que a gente possa desenvolver um projeto de marketing, um projeto de finanças faria mais sentido. E eu acho que essa adaptação ela é oportuna e ela é muito importante. Isso é um mindset de estratégia para planejar os projetos também para executar. Agora falando de metodologia de estratégia mesmo, você falou do BSC, é o que a gente tem. Você acha ele bom, você acha que a gente sabe fazer, e você conhece outros que a gente poderia usar? Bom, eu acho que a gente, eu não consigo afirmar com propriedade se a gente sabe fazer bem, porque eu não executei nem gerenciei nenhum projeto de estratégia, e eu acho que isso é um sim fato que a gente não sabe fazer ele muito bem, porque o fato de ele ser executado tão pouco diminui nossa criticidade, diminui nossa experiência com esse tipo de projeto. Nós. As duas perguntas que é tipo sim ou não, pode começar com outra. Você considera que a gente tem bom gerente de negócios? Sim. Você considera que o novo processo de negociação é efetivo? Não posso concluir ainda. Não, tipo, sim ou não? Não, agora. Pra mim, eu não tenho insumos para afirmar isso. Você acredita que com outras pessoas ele não funcionaria tão bem? Não, primeiro, eu não concordo que eu acho que o nosso horizonte de tempo de análise foi muito curto, que eu acho que esse processo de negociação, os principais pontos são, as outras obrigações do DP estão conseguindo ser rodadas por causa dessa facilidade de tempo, os projetos estão continuando sendo vendidos da melhor maneira possível, os planejamentos estão mais ou menos assertivos. Eu acho que todas as análises exigem um horizonte de tempo melhor para fazer uma análise. Você considera mais que com outras pessoas o processo funcionaria da mesma forma que funciona hoje? Eu acho que a gente vai sempre depender de pessoas e nossos processos vão ser melhores dependendo da quantidade de pessoas, da qualidade dessas pessoas. E nossa missão é sempre capacitar melhor essas pessoas para que elas consigam executar a sua função. Eu acho que esse processo é possível com outros GNs que eles sejam bem capacitados. Camila? Iago, nesse último planejamento estratégico, a gente percebe que pelo indicador da execução da estratégia, projetos puxou em vários momentos esse indicador para baixo. Dado o seu estudo para estar aqui hoje e as conclusões de possíveis iniciativas, eu queria entender quais foram essas iniciativas que foram puxadas para baixo. E aí, depois que puxaram o nosso indicador para baixo, depois eu quero saber como é que você vai conciliar a rotina do diretor de projetos e executar as iniciativas, dado que isso não é recorrente na realidade do projeto. Beleza, eu acho que esse motivo, esse dado que você apresentou é o principal motivo da gente ter tentado fazer essa mudança na negociação,
que é os presidentes, os diretores terem mais tempo e mais disponibilidade para tocar suas iniciativas. Eu cito, por exemplo, iniciativas, se eu não me engano, o projeto legado ficou atrasado por um bom tempo por causa de questões no sentido da dificuldade de implementar ele e das limitações de se implementar ele. O projeto de prospecção ativa está um pouco atrasado por causa da complexidade de mapear as PPs antigas. Entre outras propostas antigas, eu lembro da pré-proposta, mas eu não sei exatamente se ela ficou atrasada, se ela não foi executada, e do processo de novas metodologias como startup, para mim, eu acredito que estejam em dia, porque vão ser entregues até o final do ano. Você lembra de alguma iniciativa de 2015? De 2015, se eu não lembro exatamente qual foi a iniciativa, não estou conseguindo lembrar de uma agora. E como que você vai conseguir conciliar as coisas? Eu acho que é muito da maior disponibilidade de tempo agora e fazer um bom gerenciamento de tempo. Rafael. Iago, avalie como que é a participação do RH no PSP e principalmente no que tange a utilização da ABD. Você acredita que essa participação é efetiva? Quais pontos de melhoria você identifica nessa participação? E caso identifique algum ponto de melhoria, quais ações você tomaria? Beleza. O PSP ele foi para um caminho de tentar ele ser o mais possível quantitativo do que qualitativo. Eu acho que isso limita um pouco a participação do RH, sendo que ele vai ser feito apenas por uma nota, que ela é uma parte muito pequena da nota final do PSP. Eu acho que a participação dela é limitada e eu não consigo pensar no modo de ampliar essa participação sem tornar o processo mais subjetivo, voltar com a subjetividade do processo. Eu acredito que a participação do RH seria mais na capacitação das pessoas que são selecionadas. A gente tem que selecionar os melhores solucionadores de problemas e o RH tem que atuar junto com projetos para capacitar essas pessoas para que elas saibam lidar com pessoas e saibam ter efeito de liderança. Isabela. Iago, pegando um pouquinho dessa pergunta do Ângelo, tá? A gente sabe de fato que a interface entre marketing e projetos é extremamente importante, só que é muito subestimada dentro da empresa. E como você falou que esse problema está diretamente ligado à questão da negociação e etc., eu quero que você me fale, faça análise crítica sobre como que está sendo essa interface entre projetos e marketing, pensando que mesmo com o GRC sendo dono do processo, ele não está, né, a gente está tendo esses resultados até hoje. E eu quero que você aponte melhorias pontuais que podem ser implementadas e os resultados esperados por eles. Beleza. Qual foi a primeira pergunta? Quero que você faça a análise crítica das interfaces. Eu acho que a interface ela é um pouco subutilizada, porque eu acho que o GRC muitas vezes não consegue mostrar para o GP gerar o valor para o GP da informação que ele tem do cliente, okay. e o gerente não consegue identificar o valor nessa informação. Okay. Eu não consigo afirmar com certeza porque, eu não sei se porque essa informação realmente ela não está sendo coletada da melhor maneira possível ou se é porque ela não está sendo passada da melhor maneira possível. Eu acho. Dá exemplos práticos. Dá exemplos práticos? Deixa eu tentar pensar. Por exemplo, eu tive um projeto que foi o Sindlec. Meu cliente chegou no meio do projeto e desistiu e falou que não queria mais uma análise de questionário, não queria mais que a gente elaborasse um questionário. Isso é uma e a gente já tinha elaborado, ele queria que aplicasse o questionário dele. Isso não foi passado pra gente. O GRC não teve capacidade de coletar, não teve a abertura do cliente também para conseguir coletar essa informação e passar para o GP. Iago, agora sou eu. A gente fala muito na UCJ sobre a necessidade de se ter uma cultura forte. Quando a gente pensa numa cultura forte, a gente pensa que essa cultura não pode estar ligada somente ao que a gente vivencia internamente, mas isso tem que estar relacionado também ao output de tudo que a gente faz dentro da empresa. Tendo isso em vista, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre qual é a cultura da UCJ hoje e seus respectivos impactos nas soluções que a gente entrega para o nosso cliente. Qual que você acha que é o cenário ideal, caso o atual não seja o ideal, e o que você pretende fazer para suprir esse gap? Beleza. Eu acho que nossa cultura é forte no sentido de que as pessoas que estão aqui entendem a necessidade delas estarem aqui, entendem a importância do que elas fazem, ou seja, se qualquer pessoa na empresa precisar virar à noite para entregar um projeto, ela vai fazer isso. Mas eu acho que a gente tem a principal falha atual no quesito de a gente tem uma cultura muito presa à metodologia ainda e não em solucionar de fato o problema do cliente. Eu acho que esse é o principal foco. E também eu vejo um gap de cultura no sentido da gente conseguir, igual eu falei, da gente conseguir
capacitar nossos sucessores. Tá, pragmaticamente, o que você vai fazer para mudar isso? Eu acho que a primeira parte, que seria a parte da orientação é tudo que eu falei na minha proposta, a parte de orientação para ganhos do cliente. Tá, mas o que você quer fazer? O que a gente vai fazer para tirar isso do papel? Tirar isso da intenção? Eu acho que é exatamente aplicar o que foi falado, de começar a mensurar nossos resultados e pensar como aliar nossas soluções para a necessidade do cliente. Tá, e o que você vai fazer para fazer isso? Tendo visto que a gente já tentou e até hoje a gente não conseguiu. Não, eu acho que é tornar nossos projetos mais implementáveis exatamente do modo que eu apresentei na proposta. Cadu. Só ponderando, eu não acredito que isso vai ter 3 meses de capacitação e negociação. Mas enfim. Em relação a projetos mais implementáveis, você falou que orientar de forma mais efetiva a implementação de longo prazo e implementar soluções de curto prazo quando possível. Você fez isso como GP? Eu acho que no caso, eu acredito, por exemplo, pega por exemplo o projeto do MPT. No MPT a gente executou implementações de curto prazo, conseguiu coletar os resultados, mas a gente falhou principalmente em deixar mais tangível as metodologias de longo prazo. A gente deixou elas um pouco subaproveitadas e não propiciou ferramentas e instruções para que elas sejam melhor implementadas. Eu acho que isso é um gap que tem que ser solucionado. Tranquilo, isso aqui realmente é a solução, mas como fazer isso? Por que ninguém fez até hoje, já que isso beira o óbvio? Eu acho que é uma coisa que não é muito falada, sabe? Eu acho que isso é óbvio, mas não é uma coisa que a gente pensa em fazer. A gente tem muito uma mentalidade de querer, no final do projeto, se livrar do cliente, que a gente já está cansado do projeto e a gente quer acabar com o projeto logo. Eu acho que o importante é tentar mudar isso, entender que o cliente vai fazer lá na frente, mesmo a gente não estando presente, é muito importante. Isso aumenta o valor do projeto. A gente tem visto muitos projetos atrasando em função de indisponibilidade dos clientes. Aí minha pergunta é, tem como a gente evitar isso? Se sim, por que a gerência atual não faz isso? E se não, quais mudanças internas a gente teria que fazer, seja contratual ou seja em metas e indicadores? Beleza, o que você chama de indisponibilidade do cliente? De questão de marcar reunião, de validação de questões, seja até correto do NPS? Eu acho que na questão de marcar reunião isso não é um problema, porque a não ser que seja se não for uma reunião parcial, uma entrega parcial, outras etapas geralmente podem ser ajustadas. A não ser de casos que exige uma validação para concluir a próxima etapa, mas isso acredito que seja a minoria. E no caso de for uma reunião final, geralmente o que a gente faz? A gente finaliza o projeto e fica faltando só a reunião final para essa conclusão. E nessas validações? Nas validações, eu acredito que a nossa margem para atuação é pequena, seria só tentar programar essas reuniões com mais antecedência. Que eu acho que é um problema que não tem como eu propiciar tempo para o cliente fazer uma reunião comigo. Danilo. Lessa. Iago, você disse na sua apresentação que você vai pautar a sua gestão em fazer melhores projetos para depois vender mais projetos. Contudo, as iniciativas atuais da diretoria de projetos, elas estão mais pautadas em ampliar a carteira e na prospecção ativa, que seria para vender mais projetos. Considerando o nosso cenário de NPS pós-execução, você considera que essas iniciativas foram estratégicas? Considero que essas iniciativas foram estratégicas. Eu acho que foi apenas um foco diferencial que foi dado nesse projeto. Eu acho que as nossas iniciativas não se relacionam com essa queda no NPS. Eu acho que é muito mais outros fatores que eu já citei anteriormente. Eu acho que as iniciativas são importantes, mas eu não dei muito foco nelas, principalmente porque o que eu estou propondo aqui são as coisas que eu vou tentar alterar. Aí eu acredito que por exemplo, a questão da startup, eu acho que ela é um exemplo de que a gente está fazendo não só mais projetos, como melhores projetos. Tá. Você acha que os nossos portfólios hoje eles estão atualizados e solucionam os problemas dos nossos clientes? Eu acho que nossos portfólios não estão atualizados, mas eu acredito que a nossa atualização ela é muito por... deixa eu tentar explicar isso de uma melhor maneira. Ela é muito por demanda, sabe? Eu acho que as soluções são diferentes para cada tipo de cliente e atualizar o nosso portfólio quando a gente está falando em vender solução é uma parada que não faz tanto sentido, porque a melhor solução possível é diferente para cada um dos clientes, entendeu? Ok, mas não seria mais estratégico então a gente tentar previamente elaborar soluções melhores para os nossos clientes, não? É isso que foi as iniciativas, foi a mentalidade toda da diretoria de projetos anteriormente. Moura. Iago, em resposta à pergunta da Valentina, você disse que priorizaria o projeto legado e a outra iniciativa de implementação. Por que não priorizar a prospecção ativa? Eu acho que a prospecção ativa ela tem que ser, primeiro que
falar sobre a prospecção ativa é um pouco complicado, que vai depender de como que ela vai ser entregue, como que ela vai ser finalizada no final desse semestre. E eu acho que ela é importante, e ela é importante principalmente no quesito, na período de alocação de trainees. Eu acho que ela é uma prioridade, mas eu acho que ela não é... Ela entraria para mim como o terceiro ponto. Eu acho que... Não é a prioridade. Ela não é a prioridade. Eu acho que tentar fazer melhorar nossos projetos é uma etapa mais crítica do que tentar vender mais projetos. Mas eu acho também que essa iniciativa tem condições de serem rodadas todas elas, essas três, ao mesmo tempo. Ciência de alguém? Não. Tá, quanto tempo você tem? 8 minutos. 8 minutos. Quem tem perguntas? A diretoria aqui vai querer perguntar. Levanta a mão, por favor. A diretoria pode abaixar. Ângelo. Iago, na sua proposta, lá no tópico 3.2, você fala sobre a prospecção ativa. E lá você fala que essa iniciativa de prospecção ativa, que a iniciativa de prospecção ativa inicia na UCJ no semestre passado. Eu vou te dar uma outra chance de apresentar esse fato, visto que não começou no semestre passado. Né? A prospecção ativa existe na UCJ basicamente desde que a UCJ existe. Começou com prospecção ativa, por sinal. Dessa maneira, cara, eu queria que você me falasse, nas últimas 2 tentativas que a gente teve, a do semestre passado e a no mínimo de 2016.1, o que foi feito e por que deu errado? Beleza. Porque agora que você está propondo fazer de novo o que outras pessoas tentaram fazer e fracassaram. Beleza, essa é uma proposta que ela não foi feita, não tem origem no semestre passado, mas ela foi reformulada e não foi no semestre passado, foi inclusive nesse semestre que ela foi reformulada para que seja reaplicada. Eu não fiz um estudo aprofundado, essa foi uma proposta que eu coloquei na minha proposta mais de continuidade do que está sendo feito, do que de reestruturação. Eu confio nos diretores atuais que eles tenham feito esse estudo para que possam adaptar essa metodologia da melhor maneira possível. Então, vamos dizer o seguinte, mais uma inquérito. Sabendo disso, você acha que ela não seria... O estoque de clientes da UCJ hoje, que chegam na UCJ de maneira passiva, é suficiente a ponto de colocar essa iniciativa como não prioridade? Calma, você repete a pergunta. O estoque de clientes passivos que chega na UCJ hoje é suficiente para não priorizar essa Beleza, iniciativa? ele não é suficiente, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar em... ela não vai ser não exatamente não priorizada, mas a gente também tem que trabalhar em aumentar a chegada passiva. Saliva. Ao longo da sua fala, você disse uma coisa interessante, que é a gente vê na UCJ uma cultura de resultados, a ponto que a gente inclusive sabe que se não precisar ter à noite ela vai fazer. Só que ao longo da última gestão e ao longo dos últimos tempos na UCJ a gente vê isso acontecendo de maneira um pouco recorrente. Eu queria saber se você concorda se virar à noite fazendo um projeto é sinônimo de cultura de resultado. Você concorda com isso? Não, eu não acho que isso tem que ser uma prática, mas eu acho que, dado a necessidade, isso é um sinônimo. Beleza, visto que recorrentemente isso está sendo uma necessidade, eu queria saber, se você não concordando com isso, como diretor de projetos, o que você faria para desincentivar essa atitude frente aos seus gerentes? Beleza, eu acho que se uma pessoa teve que virar à noite para concluir um projeto, ou teve um erro de gerenciamento, um erro de planejamento, que colocou uma etapa maior com um tempo maior do que necessário, e necessariamente também teve um erro de gerenciamento, que não conseguiu gerir o tempo da melhor maneira possível. Visto isso, eu acho que o ponto principal é melhorar o acompanhamento dos projetos pelo diretor e tentar traçar planos de ação para trás. Eu acho que isso é uma coisa meio banal, mas que atualmente não é feita de maneira muito clara e que pode falar, tipo assim, às vezes eu preciso trabalhar mais horas nesse projeto, mas eu não preciso distribuir isso tudo num dia. Eu posso distribuir essa quantidade de horas a mais ao longo de dias para diminuir esse impacto. Iago, eu queria que você me falasse quanto que o cargo de CM foi dividido na UCJ e quais foram os ganhos dessa separação. E depois se posicionar a favor ou contra a separação também da diretoria de projetos e diretoria comercial de projetos.
Beleza. Se eu não me engano, foi 2015, que foi final de 2014 e início de 2015, eu não tenho certeza. Os principais ganhos disso foi que o CM ele era muito distante da realidade do projeto, do gerenciamento de projetos, e até por isso que surgiu o cargo do consultor líder, e que por isso que isso se fez necessário, que essa mudança foi identificada como muito benéfica para poder melhorar o gerenciamento e a negociação dos nossos projetos. Que ter uma pessoa só responsável por isso era problemático por causa da priorização e da dificuldade com o tempo. Você falou de dividir a diretoria de projetos e diretoria comercial de projetos? Olha, eu acho que meu principal... Eu nunca pensei a fundo sobre esse assunto. Não sei se vou te dar uma resposta totalmente embasada, mas eu acredito que, a priori, eu não acho que não seja ideal, porque os gerentes podem os diretores podem atuar em frentes diferentes, acumulando mais conhecimento e se desenvolvendo mais. Camilo. Iago, agora eu vou me posicionar à frente a uma de suas propostas que você escreveu, né? Você falou a respeito, até apresentou pra a gente aquela planilha de projetos e tudo mais. E aí eu quero entender primeiro, assim, como vice-presidente, eu entendi que tudo nessa empresa acontece através de estímulos, e não somente através da cobrança. Mas a cobrança também é um estímulo. Então, assim, como você vai gerar estímulos, não seja a cobrança, para que essa planilha seja utilizada. E o segundo ponto, para escrever isso, para criar essa proposta, você se embasou na necessidade de outros gerentes, ou foi só porque você próprio sentiu essa necessidade e percebeu que talvez seria uma vez? Beleza, primeiro ponto. Eu acho que, mesmo se essa iniciativa, eu acho que essa iniciativa tem um custo de execução muito baixo, que seria parar uma tarde, e que, mesmo se ela não seja perpetuada a utilização dela, ela vai ter algum ganho. E eu acredito que um jeito de tentar criar essa cultura seria, principalmente, eu acho que na questão do GN, porque o GN ele busca muito PPs antigas, e se ele tiver uma fonte disso, e se possivelmente a gente poder voltar com a iniciativa de lições aprendidas dentro do próprio project, para poder capacitar. Só um ponto, eu entendi porque ela é muito benéfica, e eu concordo, só que o lance, eu quero saber como que você vai gerar estímulos para que ela seja realizada, concretizada. Beleza, eu acho que o estímulo já existe na célula, tanto para projetos quanto para negociação, que se seu projeto está dando algum problema, você pode procurar algum projeto antigo, e na negociação principalmente, que você olha PPs antigas para você fazer a sua PP. Eu acho que facilitar o estímulo já existe, eu acho que potencializaria a busca. Iago, segundo o PA da rede, nós temos sobre a visão da rede que o objetivo de uma empresa júnior frente ao mercado deve ser realizar um impacto em mercado com projetos voltados para micro e pequena empresa. Tendo em vista esse direcionamento, o perfil de clientes da OCJ deve se posicionar acerca de como a OCJ deve estar no mercado, e eu quero que você leve em consideração a estruturação de um CRM, tá? Cases de sucesso e modelos de chegada ativa e passiva. Beleza, primeira parte da pergunta. Estruturação de CRM. A primeira parte foi do... Posicionar sobre micro e pequenas empresas. Beleza, eu acho que o nosso foco tem que ser frente a micro e pequenas empresas. Eu acho que trabalhar com médias e empresas de médio e grande porte é uma coisa que tem que ser, dependendo muito da demanda, ver se a gente consegue atingir essa demanda. Eu acredito que isso pode ser uma coisa benéfica, mas que ela tem que ser analisada cada caso, porque alguns a gente vai conseguir fazer e tem altos riscos nisso. Eu acho que o nosso foco tem que continuar sendo pequena e microempresa. Você leva em consideração a estruturação de um CRM, cases de sucesso e modelos de chegada ativa e passiva. Eu não sei falar sobre a estruturação de CRM. E case de sucesso eu acho que é muito importante que a gente elabore case de sucesso para que a gente consiga até mostrar a efetividade dos nossos projetos e conseguir atestar nosso resultado para aumentar nosso poder de barganha. E frente à chegada de clientes? Frente à chegada de clientes, como assim, tipo... Agora sou eu. Iago, a gente viu ao longo da história da OCJ uma dificuldade na célula de